Então, continuamos, nós estávamos falando, terminamos, né, sobre a implementação do plano organizado, essa redução de perdas, ou seja, o uso de circuitos internos também auxilia no controle das perdas. Do Sebrae, a organização vai fazer o quê? Evitar a bagunça. O acompanhamento, ou seja, melhorar a qualidade, divulgação das ocorrências ser evitadas e armazenar, ou seja, as condições apropriadas para o produto. Então, porque no estoque adequado, porque pode ter qualquer... E o abastecimento, ou seja, levando em consideração o consumidor. Ou seja, temos que levar em conta tudo isso. Então, todas essas são as dicas, né? Uma organização, uma disciplina, isso vai de um processo, no caso do estoque, ou seja, para que não haja perdas, não haja danos. Então, tem tudo isso, tem esse planejamento, os funcionários não coloquem os produtos, dependendo do produto, por exemplo, coloca um produto lá em cima, coloca um mais leve embaixo, então tem tudo isso, deve ter visto no controle de estoque, né, que é por ação, então ter embaixo, em cima, então tem tudo isso, o abastecimento é responsável por todo esse abastecimento, tem um circuito onde faça toda essa, para que não haja nenhum, ou seja, para reduzir essas perdas do estoque. Um inventário, ou seja, o que seria um inventário? É a relação dos itens, ou seja, mantidos em estoque por uma instituição. É uma forma de identificar as quantidades dos produtos ou materiais disponíveis nas dependências da instituição. Ou seja, o objetivo é verificar as quantidades existentes nos pontos de estocagem que correspondem aos saldos existentes nos relatórios contábeis. Então, esse é o objetivo desse inventário, porque talvez também esse estoque ele não tenha só em um local, ele pode ter em outros. Então, todos eles têm que estar correspondente aos saldos existentes, todos esses estoques, para que não haja as perdas, né? A finalidade é determinar esses valores dos itens em estoque para fazer uma avaliação financeira de investimento, pagamento de impostos, avaliar se as informações controladas estão de acordo com as quantidades físicas, revisar as condições das embalagens e as identificações dos produtos. Ou seja, para esse efeito contábil, o inventário geral pode ser realizado uma vez por ano, na época do encerramento do balanço patrimonial. Ou seja, não sei se vocês já ouviram dizer, né? Porque eles fazem balanço para o estoque. Ou seja, então fazer uma vez por ano também para o efeito contábil, para passar para a contabilidade, para saber o que tem no estoque também, para que não haja essas perdas, saber exatamente o que tem no estoque. Então, não precisa fazer sempre. Não sei se vocês já ouviram dizer algumas fecha para balanço, ou seja, então eles estão fazendo a contagem de todo aquele estoque. Então, essa é a finalidade do inventário. O inventário rotativo é uma contagem contínua, na qual os itens são contados com uma frequência planejada, de acordo com algum critério. Ou seja, exemplo, mensalmente são contados a 2/10 parte dos itens em estoque aleatoriamente, de forma que ao término do ano todos os itens foram contados pelo menos uma vez. Então, toda essa rotatividade. Então, por exemplo, esse mês conto essa parte do estoque, no outro mês eu conto a outra e assim sucessivamente, até o final do ano, para que tenha essa contagem do estoque geral. Então, dessa forma é feito também esse inventário rotativo. As principais vantagens desse inventário rotativo, ou seja, é a identificação mais rápida e discrepância entre estoque físico e contábil, mais confiabilidade nas bases dos dados,
Procura identificar as causas das divergências, possibilitando a tomada de ações para que os mesmos erros não ocorram novamente e possibilita também a aplicação do conceito de melhoria contínua. Ou seja, tudo isso é para que melhore, né, esse inventário, ou seja, mais prático de fazer todo esse inventário rotativo. Então, no caso, também possibilita toda essa aplicação de conceito, ou seja, uma melhora contínua, que está sempre, né, o inventário, no caso, sempre controlando, ou seja, sempre contando o estoque de modo rotativo. As etapas para essa realização do inventário, ou seja, são etapas para a realização do inventário, ou seja, a área de armazenagem a ser inventariada não recebe nem entrega e dispensa nenhum material na data do inventário. Ou seja, então tem que fazer o quê? Estabelecer data, a realização do inventário, comunicar e convocar, ou seja, todos os funcionários do departamento logístico, comunicar a todos os departamentos e setores, abastecer postos, no caso aqui a gente está dando um exemplo como um hospital, por exemplo, né? Postos de enfermagem, pronto-socorro, centro cirúrgico, centro obstétrico e outros, que julgarem importantes, ou seja, que servirão de apoio para o departamento do hospital. Então, nesse caso, pode ser em outro tipo de departamento também, né? E organizar todo o estoque, ou seja, todas essas são as etapas. E depois, emitir os relatórios da contagem, né, para continuar o nosso inventário, distribuir os relatórios, ou seja, para que todos tenham ciência daquele relatório, ou seja, como foi contado todo aquele estoque, identificar os locais que já foram contados também, lançar todos aqueles dados do sistema caso haja divergência nas fraudes, que deverá ser feita uma nova contagem com a equipe distinta do inicial. Se após a terceira contagem ainda houver divergência, fazer os ajustes necessários. E, ou seja, depois emitir os relatórios finais. Então, depois de feito todos esses, ou seja, são 10 processos que nós falamos, então, depois fazer esse relatório final. Nós vamos falar sobre 7 práticas para fazer o controle de perdas, né? Ou seja, as práticas de todos esses controles. Nós acabamos passando rápido aqui, né? Então, ou seja, as 7 melhores práticas que nós vamos falar, no caso, a primeira delas, né? Verificar o status no controle de perdas, ou seja, há diversas causas possíveis para haver, né, essas perdas, seu negócio. Por isso, o primeiro passo é verificar o que vem acontecendo, trace um panorama com sua empresa e até busque detectar as possibilidades. Ou seja, né, esse que nós falamos, verificar o status do controle de perda. O próximo é crie indicadores de monitoramento. Depois conheça os produtos mais vulneráveis, crie uma equipe para tratar do controle de perdas, utilize um checklist de processos. Então, ou seja, esse criar indicadores de monitoramento, ou seja, como controlar algo que não se pode medir, como se cria indicadores para monitorar as índices de perda que é possível construir todo um histórico. Conheça os produtos mais vulneráveis. É preciso admitir as perdas, ignorar ou negligenciá-las. Tente agravar a situação assim e é necessário realizar uma análise mais profunda e classificar os produtos mais vulneráveis.
ou seja, que sofre avarias e que tem que ser descartado pelo vencimento ou pela validade. O quarto, criar uma equipe de tratar do controle de perdas. Então, com todos os dados na mão, agora é o momento de saber quem poderá para transformar o controle de perdas em hábito e todos os colaboradores, afinal, quanto menos se perde, mais se lucra. Utilizar checklist para procedimentos e processos. Ou seja, enumerar-se de forma clara todos os procedimentos do dia a dia é primordial para que qualquer tipo de gestão, quando se pensa em empresa de varejo, isso se torna ainda mais importante, tendo em vista a necessidade de saber o passo a passo para controlar as perdas. Aí, no 6, que é investir em soluções tecnológicas, né? Para o checklist funcionar e contendo e você conseguir a adesão da equipe, é preciso que tudo seja muito prático. Invista em dispositivos móveis e crie um seu time de hábito e registro. E o 7º, que é melhora os processos de software de gestão e controle de perda. Um dos benefícios do uso da tecnologia é a diminuição da taxa de erros, ou seja, de conciliação. Quando um colaborador falha na conferência e recebe uma quantidade menor do que foi paga, temos um erro de conciliação, que com certeza pode gerar perda para a empresa. Assim, a implantação de um software, né, de gestão, o que acontece? Diminuirá esse risco, pois somente quando a conferência de todos os produtos esperados estiver completa, o SAI encerra as suas atividades. Ou seja, o que nós tínhamos para passar para vocês era isso. Muito obrigado pela atenção de todos.